voltando, né, naquela que a gente estava, então. para amarrar aquilo que a gente estava falando e ficou ali no meio. Policial militar, polícia militar é um nome que a corporação ganha a partir de 1970, quando são fundidas a Guarda Civil e a Força Pública, Mas no Brasil inteiro isso, no Fê. Brasil Por inteiro. causa do regime de exceção. O pessoal fala regime de exceção, regime Sim. militar, regime de presidentes Deu o nome militares. que deu, Não importa, o a regime, história o é, regime da época, não né? democrático, porque a escolha do Não presidente democrático, não não, era democrática, não. só por isso. Não era democrático, mas era o regime da Era época, da deu o nome época. que deu. E a história a gente não É. pode mudar. E O aí regime forma-se a militar, né, de polícia governo militar, né, militar. Forma-se a polícia em militar. todos os estados, que em Isso, São Paulo, em 1970, se dá pela fusão sim, da Guarda Civil, que era estadual, sim. com a Força Pública, que era estadual. Teve um Uhum, coronel que veio aqui e sim. explicou essa Ele história, explicou? porque eu pensava que a guarda era do município. Ele falou, não, era a Não, a guarda Guarda Civil era estadual. É estadual, porque eram né? missões diferentes, né? Um era policiamento, outro era É, defesa territorial do estado, porque isso. os exércitos, na época da província, Uhum, era muito parecido com o que a gente chama de forças armadas, é. né? Era um negócio meio conturbado, né? Aquela Mas época. o Ah, termo força pública, ele vem da raiz do direito internacional, né? é mesmo? Porque ele, Caramba. ele diz que Hoje o bicho todo. pega, hoje 4 horas de podcast. Porque todo o Estado, todo o grupo de pessoas tem direito à força pública, a uma força pública constituída, que vai cuidar da defesa do cidadão. Tá. Daí se origina o nome força pública. Tá. Mas o termo polícia militar, então, é inédito e O da década termo de 70. mesmo porque, como a gente, antes de começar o programa, a gente estava conversando já aqui. Quando eu viajo para dar aula, quando eu viajo para trabalhar fora e encontro Você é da colegas de ONU, outros né? países, eu tenho É trabalhado com a muito ONU. difícil conversar com alguém da ONU. Eu encontrei a Fernanda aí. Capaz. Falei, vem cá, Fernanda, vem cá, eu vou falar aqui da ONU. Eu tenho trabalhado com a ONU nos últimos 2 anos, né? Antes disso, em 2017 e 2018, eu fiquei por 1 ano e 9 meses no Sudão do Sul, servindo na missão de paz da ONU, mas ainda pertencendo à Polícia Militar do Estado de São Você Paulo. estava cedida. Sim, e Seção. você vai com farda, eu usei a farda da Polícia de São Paulo. Polícia militar, né? Pra Sim. fechar esse nó aí. Aí, Polícia Militar, eu falei, quando eu viajo, eu tenho que explicar para os colegas, porque Polícia Militar é um órgão do Exército. A Polícia Militar como tem a Polícia da Aeronáutica, PA, que você vê aqui no... Tem a PE. É, Só que tem a a PE é Polícia do aqui. Exército, mas na maioria dos países é MP, Military Police. Military Police. Military Police. É, certo. Então, na maioria dos países é MP, que é a Polícia Militar, que é um órgão de fiscalização interno do Exército, para manter a ordem, a Tipo uma disciplina e tal. corregedoria. Mas também cuida da segurança das instalações, tá. patrulham e tal, né? Para prevenir crimes, para prevenir, sei lá, qualquer tipo de Ilícitos, quebra da ilícitos. ordem dentro do ambiente Legal. militar deles ali. E a gente herdou esse nome e é uma dificuldade explicar para os colegas que eu não sou do Exército. Que é só estética. Porque a estética militar, porque a gente tem farda, tem a estrela com o posto, as medalhas, os nomes e tal. Não sei o que, a pessoa olha para você, coturno a gente usa, né, ainda. Então, a pessoa olha para você, você tem uma estética militar. Não, você não Tá é escrito militar, você é polícia polícia militar? comunitária, Não, né? é polícia comunitária. Foi o que eu trabalhei a vida inteira, né? Policiamento Caramba. ostensivo, polícia comunitária. E aí você vai trabalhando, e é chamado na ONU. Por isso, só queria fazer um parênteses aqui. Então, por isso que você explicou, ensinou pra gente aqui. Na ONU não é só policial. Tem o policial que tem uma função, tem o militar que tem outra função e tem os civis que desempenham outras funções. Na realidade, se você pega o organograma de uma missão de paz padrão, você vai ver que o militar ele é grande em efetivo. Só que a missão toda ela é praticamente dirigida por civis. Todas as sessões são civis. E aí eles têm o efetivo, eles têm a força, que são os militares, e eles têm a polícia, que somos nós, porque cada um tem uma missão, né? Como esse aqui, a força... Militar, integridade e soberania, né? E no caso ali, a gente, quando uma missão de paz se estabelece, ela respeita a soberania do país onde ela está estabelecida. Então, a missão de paz, a ONU não... estabelece. Não, a ONU, ela... Só vai quando já tem soberania. Ela só vai quando o país é soberano e o país
autoriza o estabelecimento da missão de paz lá. Se o país não quiser a missão de paz, ele não tem. Tá. O organismo internacional... Se um país da América... Eu não vou falar o nome nem do presidente nem do país, mas se um país da América do Sul falar assim, eu quero uma missão de paz aqui, que fica lá em cima, que tá cheio de petróleo. Mas você quer saber que a gente tem? Tem lá? Temos a operação... Então, reconheceu o governo então atual. Não é da ONU, é o nosso país que trabalha, mas o nosso, lá em Roraima... Roraima, não Roraima. Tanto tá? faz. Roraima. Eu sou corrigida frequentemente pelos meus amigos de Roraima, então é Roraima. Eu sou táxi. Lá em Roraima a gente tem a Operação Acolhida, que recebe o pessoal da Venezuela que está vindo. Mas lá não pode ter missão de paz. Hoje. Não pode, porque a Venezuela não quer. Não, mas quem é a Venezuela? O presidente está sendo contestado? O poder executivo do país. Então tá. Então deixa eu só entender. Então o Tarcísio de Freitas, quando ele foi para o Haiti, ele foi como militar federal, cuidando da integridade e soberania, que não tinha nada a ver com o policiamento, que lá tinha os policiais. Eles fazem o patrulhamento, também tem o policial, porque o policial tem a missão dele, né? Ali que é o que em inglês se chama de law enforcement, que é reforçar a lei, né? Que é a aplicação da lei. Sérgio de Rovers falou isso, né? Que o policiamento é diferente da área militar, né? O militar, ele vai, mas na missão de paz especificamente, o militar ele não vai trabalhar pela soberania daquele país, porque o conflito está interno dos países onde tem missão de paz. Entendi. Mas ele vai fazer cessar, por causa do seu poderio, né, de fogo, ele vai fazer cessar a agressão para preservar a integridade das pessoas daquele país, até que as partes beligerantes entrem num acordo, sentem e decidam, vamos assinar um acordo de paz e vamos parar de lutar. É para cessar a guerra civil. Para cessar a guerra civil. É isso. Tanto é que em guerras, igual está tendo na Ucrânia, com a Rússia, a ONU não entra. Eu ia falar isso. Não tem missão de paz na Ucrânia, mas todo país, sem exceção, você tem agências da ONU trabalhando. Como aqui no Brasil, lá em Roraima, a gente tem a Acnur. Roraima. A gente tem a Acnur, que é a agência para refugiados, que ela ajuda a receber essas pessoas, triar, fazer as famílias se reencontrarem. Mas lá em Roraima, o que a gente tem são pessoas de todos os países trabalhando, ou só brasileiros? A gente tem pessoas de outros países, mas a maioria são brasileiros. Assim, o exército brasileiro trabalha lá. Facilidade, né? A força policial e a força armada são nossas. Tá. Porque não é uma missão de paz. Tá. É uma missão de refugiados. Por exemplo, na Ucrânia não existe ainda missão de paz. Tá. Mas existem agências da ONU trabalhando lá. Não tem missão de paz porque não tem guerra civil, é guerra externa. Exatamente. E aí a ONU não entra em guerra externa. Não vai, porque você vai ter que entrar os dois países vão ter que concordar. Que a ONU entre no meio e faça Não, mas a Rússia não vai concordar. Então, porque ela faz parte da Conselho de Segurança, né?